Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson e, como vocês bem sabem, esse programa tem como intuito levar o testemunho de pessoas ao maior número de pessoas possíveis para que sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo naquilo que ele trouxe de mudança, de entendimento na vida do nosso convidado. E hoje eu tenho aqui um grande amigo, Diego Miguel, que vai falar um pouco da sua trajetória. E o intuito da conversa de hoje é a gente falar como trazer Jesus, os conhecimentos e princípios bíblicos para dentro do business. Eu não vou me delongar e já vou passar a palavra para ele, porque ele vai se apresentar, porque ele sabe da vida dele melhor do que eu, né? Diegão, seja muito bem-vindo ao Porta Estreita. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado por me receber, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo, acompanhando. É um prazer gigantesco, né? Cheguei cedo porque estava ansioso por poder Bem cedo. compartilhar aqui com o pessoal tudo aquilo que a gente puder agregar na vida de todo mundo. É um prazer mesmo poder estar aqui. Muito obrigado. Sensacional. E Diego, conta pra gente, quem é o Diego Miguel e como que ele conheceu esse cara, gente boa demais, chamado Jesus? Perfeito. Bom, o Diego Miguel é uma pessoa como qualquer outra, com desafios. Acho que talvez até os piores desafios fica para mim na vida, porque é batalha. Mas sou um esposo, sou casado com a Raquel, pai da Aurora e da Antonella. São duas filhas maravilhosas. Tivemos 3 gestações, a primeira não evoluiu. Sou aí, apaixonado por network, por Jesus, por falar com pessoas, se conectar e provocar negócios, transformar vidas. Esse é o Diego Miguel de forma bem simples aí. Esse sou eu. E como é que veio essa paixão pelo networking, esse transformar vidas? Que daí eu já quero pegar esse gancho para falar sobre o maior transformador de vidas, né? Exatamente. Mas fala aí pra mim, como é que nasceu essa paixão? De onde é que tu veio? Tu é de Brusque, não é? Como é que tu veio Legal. chegar aqui nesse lugar? Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou lá de Presidente Prudente, bem no interior, é mais perto aí daqui até a capital de São Paulo do que até a minha cidade. Uhum. Mas já tô há 15 anos de Brusque, então eu me considero um brusquense de coração. Quem é brusquense aí, por favor, me dá esse crédito aí, que eu gosto muito da cidade, então me considero brusquense de coração. Vim aí com os meus pais há 15 anos atrás, hoje já tenho minha família, né? Já tô há 6 anos casado. E a minha trajetória, justamente nesse período todo, né? Unindo aí, já demos um spoiler, né? Falando sobre um pouco de network, sobre o princípio que é o podcast falar sobre Jesus, né? A minha marca, o GDN+, o Geração de Negócios, começou justamente por mover do nosso Senhor, né? Por mover de Jesus mesmo, do Espírito Santo. E isso tudo eu vejo que tem um início quando eu participava de grupos de oração jovem. Aqui em Brusque? Aqui em Brusque, eu participava de grupos de oração jovem. Eu frequento a igreja católica Uhum. e dentro da igreja tem movimentos de grupos de oração que é a Renovação Carismática Católica. E lá dentro tinha uma pessoa que eu admirava muito, que era o Renato Dias. Até se um dia chegar nesse podcast honrando a vida dele. E eu sempre admirei muito porque eu era uma pessoa muito quieta, muito calada. Tu? Exatamente. Não, Eu não, mentira. eu Fake não, news. eu não interagia, não conversava, nada. E esse contato com o grupo de oração jovem começou a provocar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é fogo. Ele também é calmaria, mas ele é esse provocador. E quando a gente estava nesses grupos, no grupo de oração, e a gente saía para fazer um cachorro-quente, alguma coisa, o Renato, ele interagia com todo mundo que passava pela rua. Ele transpirava a essência de Deus. Todo mundo sentia que ele era um cara abençoado pelo Espírito Santo. Então a gente ia no mercado, o rapaz repondo a fruta, ele conversava com ele. E convidava pra onde? Pro grupo de oração. Ia no caixa, ia nisso, aquilo, todo mundo. E aí aquilo lá começou a mexer comigo. E aí aquilo dali começou, cara, tem alguma coisa de diferente realmente nesse pessoal aí que é apaixonado por Jesus, né? E ali começou a minha trajetória. Eu não tive uma conversão de um dia pro outro. Tive problemas com drogas e tal. De um dia pro outro me encontrei, converti. Não, foi diariamente, sabe? Gradual. Gradual. Homeopático, pouquinho em pouquinho. Exatamente. Desde sempre eu tive dentro da igreja. Mas é aquilo, né? Tu já vem de berço na católica, pai, Isso. mãe, praticante, tu junto. Desde sempre estive envolvido, né? A teoria
do bacon e da galinha. Lembra Ah, do porco e da do galinha? porco e da galinha, exatamente. A galinha, ela bota o ovo e ela só tá participando ali, contribuindo. O porco não, ele se mata ali pra contribuir com o bacon, Tá completamente envolvido no café da completamente manhã. ouvindo no café da manhã. Então, nessa teoria, eu não tava lá. Eu só ia por costume, por padrão e tal, seguindo aquela rotina. Mas aí eu comecei realmente a me apaixonar por aquilo que move os nossos corações. Foi aí que eu encontrei o grupo de oração, comecei a escutar mais a palavra de Deus, comecei a ler e a praticar. E nós fazíamos um movimento que era as missões. E o que eram as missões? A gente ia de porta em porta em algum bairro para falar do amor de Jesus. A gente batia na porta da pessoa, batia palma. Ah, tem um minutinho? A gente é do grupo de oração jovens aqui, estamos fazendo uma missão. A gente pode falar com você só um minutinho? A pessoa, sobre o que que é? E aí ele, em 2 a 5 minutos, a gente tinha que falar. A gente já se preparava mais ou menos com o que ia falar, mas na hora o Espírito Santo movia alguma coisa e a gente falava do amor de Jesus, falava um pouco sobre o pecado, salvação, Espírito Santo, conversão e vida em comunidade. E aí a gente, por exemplo, aqui em Brusque tem o Planalto. Cheio de morro, a gente andou o Planalto, Santa Terezinha. E aí fui encontrando, fui me movimentando dentro da igreja, fazendo essas participações e ali foi destravando essa comunicação. Porque eu gostava muito de fazer missões, eu ainda gosto. Só que eu faço de forma diferente hoje, né? Eu faço no business. Então, no dia a dia. E tem um movimento muito legal que se chama Jesus no Litoral. Fica o convite, até eu nunca comentei contigo, mas quem tiver curiosidade de pesquisar, Jesus no Litoral é um movimento que acontece todo final de ano. Os jovens ficam em torno de 5 dias na praia, sai, deixa a vida, deixa pai, deixa mãe, vão para algum alojamento na praia. E geralmente alguma igreja, alguma escola, daí levam os colchões e dormem lá. E durante o dia eles fazem um arrastão na praia. Mas não é um arrastão igual do Rio de Janeiro, né? Não é esse tipo de arrastão. O arrastão na praia é de 2 em 2, passam em todos os guarda-sóis pra falar do amor de Jesus. Olha só. Na praia. Aí você acha ali argentino, né, o pessoal de fora, de outros estados, e aí ali você pede licença pra pessoa, fala um pouco sobre o amor de Jesus, o Espírito Santo, pede autorização pra fazer uma oração, aí reza um Pai Nosso junto com a pessoa. E isso acontece todos os anos, e aí os jovens passam a virada do ano em oração também, dentro da igreja. E aí ali foi destravando, porque você chegar num desconhecido e, claro que em bando é mais fácil, né? A gente tava em 500 jovens na praia, era muito legal, e aí ali foi destravando. Diz que não te converte na base da pressão. É, exatamente. E quando eu entrei pro mundo dos negócios, tudo isso já tinha sido preparado lá atrás. Lá atrás, porque eu tô Foi sendo falando... lapidado dentro de todo esse processo pra ser a pessoa que tu és hoje. Exatamente, porque eu tô falando, eu tenho 27, vou fazer 28 em outubro. Tô falando de quando eu tinha 15 para 17, nesse período que eu tava mais assíduo, 15 para 17, 18 anos. Então, quase 10 anos atrás. Todo esse preparo para ir conhecendo e falando. E aí, conduzir oração na frente do público, conduzir pregação, ministrar uma palavra na frente dos jovens. Também fui do Ministério de Música, então ali também tu já tinha que quebrar um pouco essa... sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui uma pessoa... Era, né? Não posso falar que sou porque ficou no passado justamente, porque hoje já destravou isso. E aí tava ali, né, tocando um instrumento, tocava contrabaixo, um pouco de violão também. E aí isso foi tudo sementes que foram plantadas lá atrás para colher o que eu sou hoje. Isso foi um pouco da trajetória minha com Jesus e esse destravar do relacionamento. E quem que é tu hoje, Diego? Uau, que pergunta. Que pergunta. Você tinha que ter me avisado antes dessas O Espírito Santo fala, eu... Cheio. Legal. Hoje, o Diego é uma pessoa... Eu até tenho uma frase assim meio estruturada que eu digo pra mim mesmo, né, pra autoafirmação também, que hoje o Diego Anderson, ele é um gerador de destinos. Aonde eu entro, algo muda porque eu mudei primeiro. Uhum. Porque eu mudei primeiro, algo muda porque eu estou ali justamente levando algo, alguma transformação através de uma conexão, através de um servir, através da venda de um produto. Mas algo vai mudar. A pessoa, esse é uma das minhas missões. A pessoa não vai sair a mesma depois de conversar comigo. Espero que seja melhor, né?
Se for pior, daí não deu certo a estratégia. Mas algo vai mudar, porque eu mudei primeiro e essa é a minha missão. E como é que tu aplica isso hoje no teu dia a dia? Porque não, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas eu quero que tu conte, assim, toda a tua trajetória, né, tipo, profissional, onde é que tu começou, por onde tu passou, onde tu chegou. Fala um pouco do BNI aí pra galera. Como é que chegou no GDN, né? Vamos contar essa Fantástico. trajetória, porque a gente vê o cuidar de Deus, porque se tu não tivesse sido trabalhado lá atrás, não teria feito tudo o que tu fez, né? Eu Exato. conheço, né, essa trajetória, eu quero trazer isso para as pessoas aqui. Legal. E como que isso ali no final se manifestou nessa marca que a gente tem aqui hoje e o que essa marca vai fazer na vida das pessoas através daquilo que Deus tem te direcionado. Mas vamos começar lá de trás. Tá aparecendo Parece a lá. propaganda lá da marca? Tá Tá lá. aparecendo? Ah, que lindo. Fiz ontem esse copo. O bicho veio preparado, tá? Fiz ontem. Nem foi intencional, depois que veio a calhar. Mas respondendo e contando um pouco da história, de tudo que aconteceu, é até curioso porque acontece muitas coisas que quem olha de fora, na época, ia achar que. Até eu achava que, cara, é uma besteira. Mas depois, no final, é uma peça que Deus nos dá e a conta fecha no final. Né? Porque a minha trajetória profissional, né? Eu falei um pouco da trajetória de Jesus, né? A minha trajetória profissional, o que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, a mais velha, a Aurora, tem 4 anos hoje, ali em 2020, ali depois da pandemia. Pode falar pandemia, não vai cair o podcast, né? Não, 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 não. Não, eu sempre quis falar isso. Mas beleza, depois da pandemia ali, eu precisei fazer aquilo que tinha na mão. Não podia escolher o que eu tinha que fazer para trabalhar, porque minha filha tinha recém-nascido. E ali eu comecei a fazer várias coisas, né? Fui auxiliar de pizzaria, fui montador de móveis. Só que antes disso tudo acontecer, que ali eu digo que foi onde as coisas começaram, que ali foi o final, o fundo do poço, porque as coisas começaram a andar e tudo se encaixar. Eu não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo, porque eu fiz tanta coisa na minha vida. Mas onde tudo começou mesmo, que eu até devo começar por esse ponto, que foi em 2018, quando eu casei. Tudo começou com o casamento. Eu fiz a dádiva, queira você acredite ou não, queira você acredite ou não, mas eu fiz a dádiva de sobrar dinheiro no casamento. Eu casei e sobrou dinheiro. É nós, bate aqui. Fechou. Achei que eu ia estar sozinho Não, nessa com vida. sim! Vi sobrar dinheiro no casamento. E aí, que sobrou aquele 100 pila ali. Não, não, tô brincando, não lembro quanto sobrou. Mas sobrou o dinheiro e eu falei, vou colocar esse dinheiro pra trabalhar pra mim. E aí, ali naquela época, eu descobri o mundo dos investimentos. Foi bem o boom do day trade, aquela coisa toda e tal. Poxa, antes da pandemia, principalmente no pós-pandemia, o day trade foi uma Foi uma loucura, né? loucura. Todo mundo queria fazer dinheiro extra fazendo day trade que não faz o menor sentido. Hoje eu entendo isso, né? E quem não sabe o que é day trade, pro pessoal que assiste, é fazer operações na bolsa de valores dentro do mesmo dia com dinheiro ali, tentando lucrar e às vezes, a maioria das vezes, perdendo. E eu me apaixonei por esse mercado. Porque mexe com muito emocional da pessoa, porque é dopamina e tal, 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 tal. Me apaixonei por esse mercado, estudo. Dedinho nervoso, né? Exatamente. Vai, 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 vai. É, exato, exato. Índice, dólar, tudo isso. E eu me apaixonei por esse mercado no sentido de eu me sentir capaz o suficiente de ser um profissional da área. Na Uhum. época eu era CLT na Zen Metalúrgica. E aí eu chamei o meu supervisor, que a empresa estava passando por alguns desafios, e aí eu vi que eles estavam demitindo algumas pessoas, e eu falei, ó, me coloca como próximo da fila. E eu já não quero mais trabalhar aqui, eu quero seguir pro mercado financeiro. E aí aconteceu, né? Eu fui desligado da empresa lá, como eu pedi. E aí eu peguei o dinheiro da rescisão e tudo mais, e eu fui pra casa operar no mercado financeiro, fazer day trade. E aí veio a paulada, né? Pum! Opa. Eu veio a paulada porque não é bem isso que a gente acha. Porque eu operava em momentos e eu não precisava, porque eu tinha meu emprego. E aí depois eu tava dependendo 100% do resultado do day trade. Aí a conta ficou séria. E aí o que aconteceu? A minha esposa engravidou a primeira vez. Engravidou a primeira vez, beleza.
Passou 3 meses, a gestação estava avançando no sentido de a barriga estava crescendo, se não me engano foram uns 3 meses. E aí quando a gente foi fazer ali o primeiro ultrassom, descobrimos que não tinha uma criança ali dentro, não tinha um bebê, um feto, não tinha nada. Fecundou, mas não desenvolveu. As células lá não se multiplicaram, mas a placenta cresceu e ela teve um aborto espontâneo. E aí deu um mês e pouco, acho que nem chegou a passar acho que deu um mês, ela engravidou a segunda vez. E foi uma gravidez de risco, porque o colo do útero estava curto, podia nascer a qualquer momento. Graças a Deus ela ficou até o final, aconteceu um milagre muito, muito belo ali, porque o colo do útero estava curto, podia nascer a qualquer momento. E a gente foi fazendo ultrassom toda semana, acho que a cada 15 dias tinha ultrassom. E ali foi muito dinheiro, de ultrassom a ultrassom. E quando tava ali perto de nascer, a gente foi fazer a última ultrassom, o colo do útero tinha aumentado. E aí o médico falou, não faz o menor sentido, não sei o que aconteceu, vai pra casa que você tá bem. Agora é só esperar dar o tempo certo ali pra a filha de vocês nascer. Então foi uma dádiva de Deus ali. E quando ela engravidou pela Aurora mesmo, a segunda vez, aí eu falei, não, beleza, não dá pra ficar no day trade porque precisa ter o psicológico blindado. Vou para o mercado de trabalho. Comecei a ser consultor comercial na KNN. Foi o primeiro contato meu com vendas. E eu me lembro que na época eu pesquisei o que significava consultor comercial. Uhum. Porque não fazia ideia. Daí era um vendedor. E a gente sempre tem aquele preconceito de vendas, né? Hoje tá menos, mas antigamente era mais forte. Esse preconceito sobre vendas e tal. E ali na KNN eu me apaixonei por vendas. E aí tem as minhas duas paixões, mercado financeiro e vendas. Ali eu me apaixonei porque eu vi que as vendas eram um processo. Então você tinha um processo a ser seguido, era aprendível, você tinha metodologia para vender, era uma dança. Você conduzia o cliente numa dança e até fechar. E ali eu me apaixonei pelas vendas, só que aí estourou a pandemia. Uhum. Estourou a pandemia, daí fechou tudo, acabou. E até então eu não sabia o porquê de fazer aquilo. Aí entra a parte da pandemia que eu falei. Quando estourou a pandemia, eu tive que fazer aquilo que estava ao meu alcance para colocar dinheiro dentro de casa. E aí eu fiz, né? Fiz várias coisas até que as coisas começaram a acalmar e as empresas comerciais começaram a contratar de volta para a área comercial. Ali em 2021 para 22, ali já estava começando tudo a acalmar e eu falei, eu vou voltar para a área comercial porque é onde eu vou ser remunerado de acordo com a minha performance. Porque se você é CLT ali, a parte de carteira assinada, geralmente você vende a tua hora, né? Não tem nada de ruim nisso. Você vende a tua hora. Quando você trabalha com vendas, você é remunerado de acordo com a tua performance. E aí eu falei, vou voltar para a comercial. E aí eu voltei para uma outra escola de inglês, que é a Rockefeller, aqui em Brusque, hoje ela não tem mais. Porque quando eu tava na Rockefeller, pegou fogo no poste, o antigo diretor não pagou as dívidas, os sócios não acharam viável continuar a escola, fecharam tudo lá e acabou com tudo. Mas lá aconteceu algo muito bom pra mim. Eu conheci uma empresa que ninguém conhece. Eu sempre falo dela, é uma empresa que ninguém conhece, ela é exclusiva no mercado e acho que ninguém nunca ouviu falar que é uma tal de Rinode. Tu já ouviu falar dessa empresa, né? Desconheço, cara. A Rinode Desconheço, não sei o que é. Eu falo assim justamente porque me apresentaram a Rinode de uma forma muito diferente de tudo aquilo que eu já sabia. E ali eu vi uma oportunidade de me desenvolver na área do empreendedorismo. Porque não me venderam como, vender produto, marketing de rede, tal. Me venderam como uma ideia de empreender. E eu falei, beleza, vou tentar. Quem nunca ouviu falar da Rinode, né? Quem nunca esteve envolvido ou foi numa reunião, tem até o meme que a moça é convidada para o encontro com o rapaz e ele leva numa reunião da Rinode, né? E ali eu fui fisgado também, só que eu sou grato e eu falo para todo mundo. Cara, eu sou muito grato pela Rinode. Eu não ganhei um centavo, mas o que eu aprendi de vendas e relacionamento não tá escrito na história. Ali eu aprendi sobre relacionamento. Ali eu comecei a olhar pra minha vida e falar, nossa, como eu estou sem nenhum tipo de network, sem nenhum tipo de relacionamento. Os meus amigos, eu já não cultivava mais, porque a gente se afastou da pandemia e tal. Ali também foi uma queda na parte espiritual que a gente se afastou da igreja. Uhum. E ali eu me afastei e tal, e eu vi como eu tava longe do relacionamento. Com Deus e com os amigos, com a rede de contatos.
E através da Rinode, eu vi a importância de eu voltar a ter contato com esse pessoal. Que aí é o famoso network, relacionamento e tudo mais. Ali eu comecei a voltar a ter contato com eles. E ali eu comecei a me desenvolver. A desenvolver treinamento. O Thiago Afonso, que foi meu treinador no Imperial Diamante, ele me treinava. Imperial Diamante era um nível muito alto e eu tive acesso direto com ele. A gente passava 1 hora no telefone fazendo reunião online. Ele me passou um treinamento tão absurdo, que aquilo lá me destravou pro mundo dos negócios. Até um dia, e aí Deus vai unindo as peças. No Até final é um grande quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça. A gente recebe as peças soltas e não sabe o que significa elas até chegar a hora de encaixar ela. Eu tava vendendo perfume na rua, e ali eu tava passando por esse período de escassez financeira, e aí eu falei, vou pegar o que eu tenho em mãos, porque a Rockefeller tinha fechado, porque os sócios não acharam viável continuar depois de tanto do incêndio e tudo mais. Eu vou pegar o que eu tenho na mão. O que eu tinha na mão? A Rinode. Que ali eu tava recebendo treinamentos de vendas, network, empreendedorismo. E eu falei, peguei perfume, maquiagem e fui pra rua vender. Porque é o que eu tinha na mão. Eu tinha que dar um jeito de pôr dinheiro dentro de casa. Fui pra rua vender. Porta em porta, nas lojas, com estratégia. Sempre fui muito estratégico. Então eu bolava uma estratégia da seguinte forma. Fica a dica pra você, ó. A estratégia era da seguinte forma. Você nunca chega já oferecendo teu produto de cara. A pessoa precisa se sentir útil e aberta e ela autorizar a você oferecer o produto para ela. Isso em qualquer produto. Isso é venda de qualquer produto. A pessoa tem que autorizar você a oferecer o teu produto para ela. O que eu fazia? Eu ia na loja, por exemplo, uma loja de roupa que tem ali as atendentes. Olhava, tal, vinha alguém, você precisa de ajuda? Dica de venda, né? Podcast de Jesus, dica de venda também, para ajudar todo mundo. Você precisa de ajuda? Não, só tô dando uma olhada, mas deixa eu te perguntar. O pessoal aqui dessa rua gosta mais de perfume ou maquiagem? Aí ela respondia, perfume. Legal. E perfume doce ou amadeirado? Perfume doce. Muito bom, perfume doce é bom mesmo. Mas e você? Gosta mais de perfume ou maquiagem? Eu gosto mais de perfume doce. Legal. Eu posso trazer uma amostra pra você conhecer? Porque eu trabalho com isso. Pode. Que hora que eu posso trazer que tá com menos movimento? Aí ela falava o horário, eu marcava, depois eu chegava lá com a maletinha de perfume e maquiagem cheia de amostra e vinha todas as meninas conhecerem os produtos. E aí ali ela me autorizava a entrar. É diferente se você tá lá e chega com uma maletinha na loja, a pessoa já vai olhar. Vendedor chato. Não é bem-vindo. Então era totalmente diferente. E um amigo meu fez uma encomenda, aí entra a Nação Forte na minha vida. Sou muito grato pela Nação Forte, porque mudou muito a minha trajetória. Existiu um grupo de empreendedores que se chama Empreende Nação. Tu chegou a conhecer? Sim, fiz parte. Fez parte do Empreende Nação? O Xande começou, né? O Xande começou. Um amigo meu fez uma encomenda de um perfume, o John Lennon, tem uma metalúrgica, e aí eu fui levar esse perfume pra ele num dia de manhã. Quando eu levei esse perfume pra ele, ele falou, Diego, tu que gosta de relacionamento, network, tá se desenvolvendo tanto nessa área, tu devia entrar nesse grupo aqui. Empreende Nação, lá da igreja, de uma igreja aqui, tal, que é só empreendedor. Eu não conhecia Nação Forte ainda. E eu já ia no Alpha Play. O Alpha Play, o pessoal que deve conhecer o Alpha Play e tal. Sim. E eu já conheci o Alpha Play. Já veio aqui, inclusive. Legal. E beleza. Fui entrar no grupo, não consegui porque tava cheio o grupo. Ele falou, não, eu vou sair e você entra. Beleza. Ele saiu. Quando eu entrei, apareceu uma postagem de uma vaga de emprego que estava contratando consultor comercial para a área de investimento com salário de X a 10X, não precisava de experiência, método próprio. Uma tal de Hester Investimentos. Postou lá essa vaga. Beleza, interessante, eu sei vender e eu tenho experiência com investimentos porque eu fui day trade lá no passado. Depois eu converso com esse pessoal aqui. Peguei o meu carro, almocei, fui de tarde visitar o meu professor de jiu-jitsu, que era ele era professor na arte mais suave, junto com o Marcelo. Hoje ele não tá mais lá, que é o Josimar. Não sei o que aconteceu, mas ele não tá mais lá, faz tempo que eu não vejo ele. Eu fui levar um perfume pra ele conhecer, dentro de um cowork.
que ele trabalhava. E aí apresentei pra ele e tal, conversando, tal. Ele falou, você que gosta disso, desse mundo e tal, devia conversar com aquele pessoal ali de investimento. Eu falei, tudo certo, tô com tempo, vou conversar. Me apresentaram, me mostraram lá um método de investimento da Hesser. E aí quando chegou no final, eu parei, olhei pra logo, tipo de letra, cor. Falei, cara, eu já vi isso em algum lugar. Em Ah, não algum... tinha feito a ponte com o grupo até no momento. Não tinha feito a ponte. Aí eu peguei o celular, abri o grupo, falei, foi vocês que postaram isso aqui? Ele falou, sim, a gente tá contratando. Quero trabalhar com vocês. Tenho experiência de investimento, sei vender e é um método próprio. E a remuneração salarial é muito boa. Aí eu conversei com o Lucas Hesser, que também esteve aqui e Sim. tal. A gente conversou, fizemos todo o processo. Eu entrei pro mundo oficialmente dos negócios dentro de um método ali com a Hesser. Uhum. E ali eu comecei a expandir a minha rede de relacionamento. Porque eu comecei na Hesser como vendedor, né, como parte comercial, sem ter um amigo, sem ter uma rede de relacionamento estratégico de network. Porque o meu amigo John Lennon, ele me conhecia porque eu vendi perfume pra ele. Então ele me via como um cara do perfume. E quem era a minha rede de relacionamento? Era um amigo antigo da escola, era um antigo patrão, sei lá, um restaurante que eu tinha salvo no contato de WhatsApp. Eu não tinha network. Eu não tinha essa rede estratégica. Comecei do absoluto zero. Do absoluto zero. Comecei do absoluto zero a minha rede de network e comecei a semear. Comecei a plantar. Como? Me relacionando com todos eles. Foi tão bom entrar na Hesser, naquela época que eu tava passando por esses desafios, e na Hesser eu encontrei princípios financeiros através da Nação Forte. Porque ele tem uma conexão muito forte com tudo da parte financeira. Escutei muito o Alexandre no Alpha Play, o André Stale com o livro 21 Princípios Financeiros, e ali foi mudando toda a minha visão de mundo. Parte financeira, de relacionamento e negócio. Eu aprendi uma palavra que não tinha no meu vocabulário até então. Servir. Não tinha essa palavra. Servir as pessoas, servir o meu cliente. Servir. Quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Então ali eu aprendi sobre isso. E toda a minha rede de relacionamento, a partir dali, eu estava disposto a servir eles de alguma forma. Seja com método de investimento, seja com uma conexão. E aí vem um pouco do que você me perguntou anteriormente. Como que é a minha forma de agir? Como é que é isso? Se eu faço uma prospecção, né, te prospecto para te oferecer alguma coisa que eu vendo, algum produto, a primeira coisa que eu vou fazer na nossa conversa é te conhecer. Quem é o Anderson? Quem é a pessoa que eu prospectei? E como que eu posso te ajudar? Você tem qual o teu negócio? O meu negócio eu vendo coxinha. Cara, como que eu posso te ajudar? Deixa eu pensar. Você atende eventos? Atendo. Então eu tenho um evento para te indicar para você fornecer coxinha lá. Não atendo. Mas pretendo atender. Já começa ali. Não, eu sou barbeiro. Como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Por isso que eu falei que eu vejo o dia como um gerador de negócios, de destinos, porque a primeira coisa que eu faço é como que eu posso ajudar essa pessoa antes dela me ajudar. Tu é um fazedor de pontes. Fazedor de pontes, exatamente. Conectar as pessoas umas nas outras. E é justamente essa a proposta da marca do Geração de Negócios. Porque o Geração de Negócios, o GDN+, ele é justamente isso, é gerar negócios. Então eu quero que todas as pessoas que participem, então todo mundo que participar do Geração de Negócios, se sintam convidados a se conectar com outras pessoas estrategicamente. Todas as pessoas que participarem do Geração de Negócios vão sair transformadas de alguma forma. Seja com uma conexão estratégica, seja com conteúdo de valor, ou um insight, um detalhe que ela pegou no dia do evento. Começa com eventos, né? A trajetória da marca começa com eventos de network e rodadas de negócio. Spoiler. Spoiler aí pra vocês, vai ter rodadas de negócios, geração de negócios. Vai ser rodadas de negócios também. Além de eventos de network, vai ter rodadas de negócios e treinamentos também nessa parte, que daí é mais um pouco comum. Então, todas as pessoas que estiverem lá vão ser provocadas a gerar negócios. Seja de forma simples, ou de forma mais avançada, com uma mentoria, um treinamento que eu vou entregar também na parte de network e relacionamento. Mas que elas sejam realmente
que tragam resultado. Porque network por network, se você vai só pra salvar o contato da pessoa no WhatsApp, não serve pra nada. É papo de boteco, né, cara? Exatamente. Se você, eu conheço fulano porque eu tenho ele no WhatsApp. Beleza. Mas se você ligar pra ele, ele vai te atender? Ele vai te responder? Você realmente vai gerar um negócio? Se você chamar ele pra tomar um café, ele vai querer tomar um café contigo? Ele vai falar, tá, mas o que que tu quer? Então aí já não é uma boa conexão. Porque você não serviu ele primeiro. Aí tá a grande sacada, né? Se você quer se conectar bem com as pessoas, sirva elas. Sirva de alguma forma. Cara, dá o teu jeito. Inventa alguma coisa. Se tu não sabe e tá com dificuldade, me chama pra mentoria que eu ensino como. Participa do Geração, né, Participa cara? da geração de negócios e tal, que eu ensino como. Mas sirva a pessoa de alguma forma, porque quando você serve ela, seja com a sua atenção genuína, seja com um negócio, seja com uma conexão, ela vai estar aberta e disposta a te escutar, independente do que tu tiver pra falar. Eu tenho alguns casos de pessoas que eu passei por isso. Que eu servi a pessoa e quando eu chamei ela simplesmente pra tomar um café, pra manter esse relacionamento ou trazer uma novidade, ela não me perguntou, tá, mas do que a gente vai falar? E tal, falando, não, vem aí, vamos tomar um café. Vamos descer ali no prédio, ali, vamos tomar um café ali embaixo, vamos em tal lugar. Simplesmente foram abertas a escutar. Simplesmente porque elas sabiam que ali eu não ia estar armado pra empurrar alguma coisa que ela não precisasse. Então isso é um pouco da história, vou tomar um pouco de água agora. À vontade. Pô, que interessante. Então, assim, tu pode dizer que a fórmula do sucesso do teu negócio é baseada num dos princípios mais básicos que tem na palavra. Exatamente. Servir. Até a gente poderia mudar a frase do básico pro óbvio pra eu poder usar uma outra frase, que o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. É a servidão. Cara, é o princípio mais Isso fez a básico. diferença dentro da tua vida hoje pra chegar no GDN. GDN, perdão. Do GDN, exatamente. Aí tu até perguntou do BNI, né? Qual que é a conexão, Verdade, a gente né? tá evoluindo aqui e ficou bem no meio desse negócio. Exatamente. Aí eu vou te contar a história de como começou o GDN. Como começou essa marca e como começou o BNI, que tá muito forte em Brusque, né? Tá capaz de 90% das pessoas que assistirem já teriam ouvido falar do BNI de alguma forma ou não. Uhum. E geração de negócios vai ser ainda maior. Amém. Amém. Tá escrito. Os dois estão conectados na história. E é até bom você falar disso porque vai ficar gravado no digital aí, porque quem conhece o BNI não sabe da história. Não sabe. Só os mais antigos do BNI aqui de Brusque, né? Tô falando do BNI de Brusque. E o BNI, ele é uma franquia, tá aí no Brasil, no mundo inteiro, tá em 78 países até nesse momento, mais de 300 mil membros. E o Geração de Negócios, o GDN+, e o BNI estão muito conectados. Por quê? Lá em 2023, se eu não me engano, foi em janeiro, virada de ano, em janeiro de 2023, eu tinha um mini grupo de mastermind. Que era eu, esse John Lennon, o Wilgner Arantes. Já veio aqui também. Já veio aqui também, eu ia perguntar, não tinha certeza. Ele tá em tanto lugar, nosso mentor, o Wilgner Arantes. E tinha mais um rapaz, o Luiz Fernando, a gente tava junto, acho que na época, não sei se ele já tava, ou ele tava entrando nesse grupo, que era o mastermind, era a gente sentar numa mesa igual essa aqui e ficar filosofando. Como é que é a palavra lá que tu usa? Conjecturando. Conjecturando sobre Deus, sobre a vida, fazendo tudo isso. E eu conheci o BNI por causa de um livro. O BNI significa Business Network International. O livro se chama O Milagre da Manhã. Uhum. E lá tá escrito, tá falando sobre network, conexões e tal. E é tão interessante, tem pessoas que já leram 5 vezes o livro e não lembram de ter visto isso lá. Mas tava lá e eu pesquisei na internet, achei interessante e pesquisei. BNI, o que é isso? E o site todo em inglês, americano. Porque ele veio de lá. Legal. Deixei lá e comentei no Mastermind. Falei, pessoal, conheci o tal do BNI e tal. Pesquisei mais, olhei vídeos no YouTube. Vi que é um grupo de network empresarial, onde as pessoas trocam indicações, referências qualificadas e geram negócios. E eu falei, cara, que legal, isso seria muito legal de acontecer. De ter esse grupo e tal, fazer parte para gerar negócios. Para gerar negócios, né? O nome da marca. Legal. E como era uma franquia em 78 países, eu achei que ia ser impossível de trazer para Brusque. Achei que ia ser impossível. Não, uma franquia, quanto que não deve custar e a dificuldade, isso, aquilo, outro. Porque por mais que Brusque é uma cidade próspera e bem populosa, comparado às outras cidades, é uma cidade pequena.
né? É uma cidade pequena, se você pega qualquer capital, é 5 vezes maior do que Brusque. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, para trazer para Brusque, e aí depois eu até descobri que não estava na intenção das donas da franquia trazer para Brusque. Mas beleza, voltando. O que que eu fiz? Mandei e-mail para todo lugar que eu vi. Tava escrito BNI no e-mail, tava mandando e-mail. Mandei pro BNI Brasil, BNI oficial, mandei e-mail pra um monte de gente. E aí eu consegui algum contato aqui do Brasil, que eu conversei com ele, tá? Talvez um funcionário, alguém que foi contratado, e ele me conectou com o Antônio Afonso, que é o diretor distrital do BNI aqui do Brasil, só que ele é português. Então era um WhatsApp com DDI de Portugal. Conversando com ele e tal, ele falou, já tem dono a franquia de Brusque. Cara, nem era essa a minha intenção, né? Era só trazer o grupo, fazer parte e tal. E beleza. Nesse período aí, eu não sei o que aconteceu primeiro ou depois, mas foi tudo muito junto. Uhum. É, esse meu amigo, John Lennon, ele me liga e fala, Diego, tu lembra que você falou de um tal de BNI e tal, lá no Mastermind? Claro que lembro. E tu lembra que eu falei que o meu vizinho, que veio do Rio de Janeiro, né? Eu ajudei ele porque tava sem energia na casa dele e tal. Sim. Então, o Instagram me entregou, o algoritmo me entregou o perfil dele, porque eu não tava procurando. E ele é vice-presidente do BNI do Rio de Janeiro. E aí ali eu fiquei doido. Olha só que cristocidência. Não sei se você usa esse termo também. Bastante. Cristocidência. Coincidências, né? Vinda de Cristo. Eu falei pros meus amigos sobre esse grupo e o vizinho do meu amigo é membro do BNI, vice-presidente do BNI do Rio de Janeiro lá. Tipo, tu acionou meio mundo no BNI e o cara tava do lado. Exatamente. Olha só que loucura. E aí, aquilo ali veio pra fortalecer, né? Fortalecer essa ideia. E aí, como o BNI do Rio de Janeiro era online, ele me colocou numa reunião pra eu participar. E ali eu fiquei fascinado. Falei, nossa, é isso. É isso, network é isso, relacionamento, negócios. Só que aí, até então, eu não tinha tido contato com ninguém realmente de autoridade que pudesse trazer o BNI pra Brusque. Porque, por mais que ele era vice-presidente, é um cargo voluntário. E ele não teria autoridade de trazer pra Brusque. Beleza. Chamei o meu mastermind, meus amigos ali, que a gente tinha esse grupo de mastermind. Falei, pessoal, vamos fazer o nosso evento. Vamos fazer o nosso evento, porque... E aí o Sérgio, que é esse amigo do Rio de Janeiro, também já tinha participado do nosso mastermind, que a gente convidou ele. Vamos fazer o nosso evento. Porque eu não sei como é que vai ser isso. Eu ouvi falar que tinha em Balneário Camboriú, mas não tive acesso lá e tal. Ficou por isso. E aí eu falei, chamei eles, vamos fazer o nosso evento. Não sei. Aí começa, né? Eu falo isso porque todos eles confirmaram isso, né? Eles vão assistir, todos eles confirmaram que começaram a colocar um empecilho e tal, tem que ver o custo disso, aquilo, outro. E aí lá no cowork, naquele quadro branco que usa em pezinho, assim. É um flip chart? Flip chart, isso aí mesmo. Eu bati no flip chart e falei, pessoal, é o seguinte. Basicamente falei assim, né? Não lembro se foi com essas palavras. Eu vou fazer esse evento. Eu quero que vocês me ajudem. Pra eu não fazer sozinho, que senão eu vou sofrer, né? Dor compartilhada é dor amenizada. Então, se eu tenho amigos ali pra gente dividir a dor, vai ser mais leve. Eu quero que vocês me ajudem pra ficar mais fácil, mas se vocês não fizerem, eu vou fazer sozinho. Olha só a ousadia. Não tinha 4 meses de negócio, assim, trabalhando como consultor comercial da parte de investimento. Não tinha rede de relacionamento nenhuma. O que eu tinha. Eu vou fazer um evento de relacionamento network. Exatamente. Tava começando nesse mundo e já usado desse jeito. E aí eles falaram, não, beleza, então vamos fazer. Vai, já que você vai fazer de qualquer forma, então vamos lá que não temos nada a perder. Qual que é o nome? Aí começamos. Pegamos o flipchart e começamos a escrever. Tá. E aonde saiu o quê? Geração de negócios. Ali saiu o nome, geração de negócios. Antes mesmo do BNI. Antes do BNI. E aí o que aconteceu? A gente decidiu fazer o evento. Legal, começamos a divulgar a geração de negócios. Até abrir um parênteses para dar um crédito. Teve um rapaz que veio somar forças naquele evento que ele desenvolveu a logo do GDN. Ele colocou o abreviado e colocou um mais. E a gente teve algumas desavenças, não vem ao caso, mas ele foi muito usado por Deus de colocar esse mais. Porque hoje, sendo a minha marca, esse mais me dá a possibilidade de eu acrescentar outros ramos, outros braços da geração de negócios.
Então, GDN mais eventos, GDN mais soluções, GDN mais educação, parte de treinamentos e mentoria. Então, vai se expandir nesse mercado. E ali, quando a gente definiu fazer o evento, quem entra em contato comigo? As donas da franquia do BNI da região. Elas que têm o direito de fazer o BNI em toda a central serrana de Santa Catarina, que é Brusque, Blumenau e companhia. O Vale? Isso. Não do litoral, né? Essa parte Sim. de dentro. E aí a gente fez uma reunião online. Fizemos 1 ou 2 reuniões online. E aí eu falei do geração de negócios e elas, talvez entre em conflito. Porque o BNI, ele é bem agressivo na questão de indicações e referência em fazer negócios. Eu falei, não, beleza, então já estamos divulgando o GDN, não vou parar de divulgar agora. 100%. Fizemos o primeiro evento, foi lá no Peregrino Café, do Nicolas. Foi um evento extraordinário. Deu ali acho que deu umas 30 pessoas. Foi um evento muito bacana. Ali foi a primeira pincelada, assim, onde nem tinha eventos de networking em Brusque. Se tinha, era exclusivo. Ou eram os quinta-ferinos e chamavam de network, né? Então era o que acontecia. E ali começou. Foi o primeiro Geração de Negócios em fevereiro de 2023. Essa foi a primeira edição. E aí, quando concluiu a primeira edição, o pessoal que estava do meu lado, eles já não queriam fazer a primeira, né? Então, eu fiz por conta própria um pós-evento, que eu não considero a segunda edição, porque foi um pós-evento onde eu dei um conteúdo. Um follow-up. Um follow-up. Aí eu ensinei o pessoal a fazer pitch de venda e tal, dei esse treinamento. E ali já estava aflorando o meu desejo de dar treinamentos, de dar mentoria, por causa da geração de negócios e tudo mais. E ele começou a aflorar isso. Quando eu concluí o primeiro evento, aí eu chamei o pessoal do BNI, que é a Vanessa e a Anabelle. Falei, já terminei o primeiro evento, a gente não vai avançar, agora nós podemos dar atenção ao BNI. E aí a gente fez a primeira reunião de apresentação do que é o BNI online, porque elas são de Florianópolis. E aí eu coloquei ali umas 12 pessoas. Coloquei umas 12 pessoas. Acho que metade era da Nação Forte ali, né? Metade ali. E essas 12 pessoas que eu coloquei nessa sala, ninguém entrou. Ninguém. Mas se sentiram provocados. E o Sérgio, do Mastermind, do BNI, ele conheceu um outro rapaz em Brusque, que foi conhecer o BNI lá no litoral, gostou e falou, vou ajudar a trazer pra Brusque. Como que ele ajudou? Ele liberou a empresa dele pra fazer a primeira apresentação lá dentro. E aí foi a primeira apresentação do que é o BNI presencial. E aí eu já tinha expandido um pouco a minha rede de relacionamento, deu ali umas 30 pessoas. Aí ali apareceu as primeiras pessoas. Apareceu o Glauco, que foi convidado do Nicolas, que eu conheci lá em Balneário. Apareceu o Arthur Baron, que foi convidado do Wilgner, que ele era mentorado. E aí o Wilgner participava do Mastermind que a gente tinha. Ali começou a surgir os primeiros. Através das apresentações do que seria o BNI. Olha só, ele começou em fevereiro de 2023 e ele foi lançado a primeira reunião oficial na primeira semana de novembro de 2023. Isso através de uma decisão de mandar e-mail e trazer para Brusque. Hoje já se passaram mais de 80, no mínimo mais de 80 empresários no BNI. Tiveram pessoas que tiveram que alugar galpões 3 vezes maior para comportar a quantidade de serviços. Tiveram pessoas que tiveram que sair do BNI porque já não conseguia mais atender pessoas. Até que chegou um momento em que eu falei, legal, já não está mais fazendo tanto sentido eu ficar 100% no BNI. E eu estava na cadeira de investimento, como me relacionando e tudo mais. Entreguei a minha cadeira, me afastei dos investimentos e falei, agora eu vou seguir o meu propósito. Vou seguir o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Pontes. Conectar destinos. E é onde que eu consigo fazer isso de forma mais estratégica, mais intencional e expansiva, através da geração de negócios. Mas tem uma lacuna, hein? E Deus te apertou pra te levar pra esse lugar. Não vou deixar passar isso aí batido. É verdade. Porque a gente sabe muito bem que Deus é especialista em desertos e trabalhar em renúncia com a gente. Eu queria que tu contasse essa parte. Porque uma frase que eu levo pra minha vida é a seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Essa é uma frase
Ó, tinha que ser tatuada no osso, assim, ó. Talvez a próxima. É, Então, eu cara, gostaria que tu falasse isso, porque pode ser que tem muitas pessoas que vão assistir esse podcast, que estão passando por esse momento, estão pensando agora, Deus, por que isso está acontecendo na e se minha eu vida? começar a chorar? Faz parte do processo. É. Eu já chorei aqui também, várias pessoas já choraram e homem chora, né? É, Ainda mais agora eu faço crossfit, tá? Então eu choro bastante, né? Fiz a cutícula aqui. olha só. Mas Mas tamo junto, galera, né? Sexta-feira tem treino. É isso aí. Mas eu gostaria que tu falasse, porque assim, ó, tem pessoas que podem estar passando por isso agora, como a gente passou por uma frase bastante parecida, no mesmo período, inclusive, que Perfeito. Deus começa a fechar portas para direcionar o caminho que Ele quer que a gente vá. Então, às vezes, as pessoas estão passando por isso e começam a questionar Deus. Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que que aqui que eu pensei que ia fluir e não fluiu? Por que que eu não consigo me desenvolver aqui? Meu, tô dando o meu melhor e as coisas não estão acontecendo. E daí tu vai ver, como tu falou, é mais uma pecinha do quebra-cabeça. Às vezes ela tá lá, tu montou toda a borda e essa peça tá lá no meio isolada. Você Isolado. pensa, pô, mas não tá fazendo sentido esse negócio. Exatamente. Nossa, isso aí que tu falou é um ponto muito importante, doloroso. Talvez seja por isso que meu cérebro não quis falar, não lembrou de falar. Mas eu não ia esquecer. É, porque realmente é o processo. Fica até um pouco desconfortável, assim, porque lembra de toda essa dor. Ainda é um pouco recente, né? Mas foi preciso passar por isso. A dor é necessária, não adianta, ela faz parte do processo, faz parte da vida, não tem quem vai viver uma vida inteira sem dor, sem sofrimento, mas tu aprender com ela e usar ela como um fator, cara, de aprendizado, tu tem uma alavanca de impulsionamento gigantesca. Não tem? É na dor que a gente aprende. Quando tá tudo bem, tu não tens que fazer nada novo, não tem que te dedicar, tu não tem que te reestruturar, tu não tem que desenvolver, tu não tem que te reerguer. Cara, só segue o fluxo, vai no flow, Exatamente. senta na prancha e deixa ela onde te levar. Exatamente. O meu processo, né? Esse processo até chegar a esse ponto, e ainda estamos sempre em processo, o que aconteceu? Eu fui sócio do Lucas Resser numa filial da Resser Investimentos. E até isso que tu falou foi um questionamento meu e da minha esposa dentro de casa. A gente conversando, né? Conjecturando, a gente falou, nossa, mas parecia que esse era o negócio da nossa vida. A parte de investimentos, essa parte comercial, a parte de investimentos e relacionamento. Esse parecia ser o negócio da nossa vida. O que aconteceu que agora já não faz mais sentido? E aí a gente vai pegando as peças do quebra-cabeça e vai encaixando e vai vendo que era uma peça do quebra-cabeça para aquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas. E eu tenho certeza que esse não é o fim ainda, não é esse o objetivo. É igual um farol do carro andando à noite, né? A gente vê muito esse comparativo. Eu não consigo ver o final da estrada. Eu só vejo até onde o farol ilumina. Então, até onde ele está iluminando, eu achava que aquilo dali era o negócio da minha vida, a parte do investimento. E aí comecei a passar vários desafios, né? Como eu fui sócio do Lucas e aí as coisas não fluíram como eu queria. E eu tive que ter humildade o suficiente para falar, Lucas, vamos dar o passo atrás. Abri mão do escritório, abri mão do espaço físico, abri mão do título de sócio, voltei apenas a ser consultor. E as coisas ainda não estavam fluindo. Nesse período, eu fui diagnosticado com depressão. E eu digo e reafirmo, e nunca vou dizer que isso foi meu, porque eu digo fui diagnosticado porque eu não tomei posse disso, isso não me pertence. E eu fui curado dentro da Resser Investimentos disso. E nesse período todo, né, foi tudo muito misturado, tudo acontecendo muito ao mesmo tempo. Eu tomei a decisão, através de muitas inspirações que Deus trouxe no meu coração, do Geração de Negócios. Em casa, refletindo, em oração, às vezes cantando uma música, às vezes simplesmente, né, fazendo alguma fazer de casa, tomando um banho, e com a mente conectada, comecei a ter muitas inspirações de Deus. Porque já não vinha dando certo muitas coisas, já não estava feliz. Porque o que eu fazia, eu estava fazendo por dinheiro. E fazer as coisas por dinheiro já não faz tanto sentido. Na minha visão de mundo, não faz o menor sentido. Tem pessoas que, vou abrir um negócio. Tá, mas por quê? Porque esse negócio dá dinheiro. Eu vou falar pro meu filho fazer tal faculdade. Mas por quê? Porque essa faculdade dá dinheiro. E isso não faz o menor sentido pra mim. E tenho certeza que quem compartilha, quem assiste o podcast também compartilha dessa visão. Porque as coisas têm que ter um objetivo
final, que é a vida eterna. Tem que salvar a sua alma primeiro e você salvar das outras. E se você faz só por dinheiro, não faz o menor sentido. E aí eu tomei a decisão depois de muitas inspirações. Eu vou fazer o compromisso em público aqui. Não sei se eu faço isso, né? Vai ficar gravado no Tu digital. já falou? Já Não tem como falei. voltar atrás. Uma das inspirações, e eu atribuo isso a Deus, porque eu já falei isso, a minha ignorância humana não teria capacidade e a ousadia de pensar algo tão grande. Foi em um desses dias em casa, eu vi nitidamente de acontecer um evento de negócios a nível de ser no ginásio, na arena multiuso aqui em Brusque. Uhum. E aí, assumindo esse compromisso, que foi uma coisa que eu vi acontecer, parecia que eu estava lá. E tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Tenho que colocar, né, nas mãos de Deus e plantando para que isso aconteça. E isso e várias confirmações foram acontecendo. E aí vem uma coisa muito importante que a gente precisa sempre lembrar tenha com quem se aconselhar. Eu usei essa frase e fazia muito tempo que eu não lembrava ela. Dor compartilhada é dor amenizada. Nossa, fazia muitos anos que eu não lembrava dessa frase. E eu fiz exatamente isso, só que sem querer. Porque eu compartilhei dessa dor de não estar seguindo o meu propósito com algumas pessoas. E só que eu soltei frases de acordo com a minha confiança na pessoa. Então, alguns eu contei tudo, como eu contei pra ti. Pra outros eu contei uma parte, pra outras eu contei outra. E foi unânime, todos eles confirmando. Quando eu falava de geração de negócios, o que ele falava? O que tu falou? Caiu tua cara isso aí. Isso aí é o que você tem que fazer. Cara, e foi muito. Foi unânime. Fato. Todos eles confirmaram de que fazia muito mais sentido fazer isso, porque era onde eu me sentia bem, feliz, ajudei muitas pessoas, gerei muitos negócios, fiz muitas conexões, e quantas pessoas eu estaria deixando de ajudar por não fazer. Aí eu tomei a decisão. Chamei lá o Lucas, né? Chamei o Lucas Resser, falei, ó, não vou mais ser consultor. Não vou. Claro que a conversa foi totalmente diferente, teve todo um contexto e tal, mas resumidamente, não vou ser mais consultor, né? Para não ir contra os princípios da empresa, porque eu poderia ser um consultor de investimentos e fazer eventos de network como uma forma de captação de lead, mas não era esse o negócio. E aí falei, não vou quebrar princípio, né? O André Steil diz, né? Se você quebra um princípio, Princípio de quebra. o princípio te quebra. Então não vou quebrar princípio, não vou fazer nada disso. Vai ser difícil? Mas muito difícil, né? Então vai ser muito difícil. E então falei, não vou ser mais consultor, vou focar 100% na minha marca, geração de negócios. E comecei a compartilhar com outras pessoas. E comecei a convidar pessoas para a geração de negócios. Tô fazendo um evento e tal. Cara, que legal, eu vou entrar te ajudando de tal forma. Tem uma moça, a Fran, que ela tem uma marca de aromas. Momento Aromas, fazendo propaganda para ela. Ela é esposa do Dan Brito, que é personal trainer. E eu fiz uma reunião para vender o investimento para eles. Comentei que eu estava fazendo esse evento na época. Ali foi bem quando eu estava me desligando. Uhum. E aí ela falou, nossa, que legal. Por que a gente não faz um aroma personalizado com um cheiro único do geração de negócios? Cheiro não, aroma, né? Cheiro parece uma coisa... Ela falou, não, tem que ser aroma, é essência. Eu falei, uau, que legal. Dá pra fazer isso? Sim, dá pra você fazer um aroma personalizado único do geração de negócios. Eu falei, então vamos fazer. Então vamos fazer. E eu vou doar um frasco. Nem devia falar que não foi... nem foi o evento ainda. Não. Nem foi o evento ainda. Mas já falei agora também. Ela vai doar, como uma forma de patrocinar o evento, um borrifador para todos os participantes da geração de negócios. Aquilo ali pra mim foi um mimo de Deus falando, olha só, se movimenta que eu vou trazer as pessoas pra te apoiar. Você também vai ajudar, porque vai divulgar a marca da pessoa. Outras pessoas vão se beneficiar. E fora outras coisas que vão acontecendo, que são detalhezinhos que eu digo que são mimos de Deus pra falar, ó, viu só, tu tá passando por tudo isso, até digo de outra forma, de dizer para as pessoas que estão assistindo, cara, tu tá passando por desafio, tá passando por todos esses problemas,
Se atente aos mimos que Deus deixa no dia a dia, durante a semana. Um detalhezinho, sabe aquilo que tu não esperava e olha, que gostoso isso, que coisa legal. É só Deus falando, tu não tá sozinho. Só respeita o processo. Só respeita o processo. Que as coisas vão acontecendo. E aí a gente avançou com os eventos, já tem parceria para fazer o lugar para fazer a rodada de negócios. Já tem praticamente a agenda do ano toda já planejada para executar. né? Até pretendo fazer no final do ano uma imersão de negócios, 2 dias inteiros fazendo network, negócios estratégicos a nível regional. E tudo isso vai acontecendo conforme a gente vai se movimentando dentro do propósito de Deus, as coisas ficam ainda mais fáceis, né? Isso tudo vai acontecendo. Quando é que é o próximo evento, Diego? O próximo evento de geração de negócios é dia 10 de junho. Dia 10, próximo dia 10, né? Como vai ao ar quem está vendo uma segunda-feira em diante, no dia 10 de junho. E se você está vendo depois do dia 10 de junho, que pode acontecer, olha lá na página GDN+. Vamos ver aqui, vamos falar já. Ó, galera, hoje é dia 28, tá? O podcast está sendo gravado. Ele vai ao ar dia 2, certo? E o GDN, ele vai ser na outra semana, na outra terça-feira, Na outra correto? terça-feira. Então dá tempo da galera participar. Dá tempo. Participar da geração de negócios, dia 10. E assim, ó, Onde é que vai acontecer? vai ser no Marge Chic, o prédio executivo aqui de Brusque. E eu digo assim, pode elevar tuas expectativas. Tá aqui agora, né? Pode elevar tuas expectativas, porque o meu compromisso com geração de negócios, com todo mundo que participar, é sempre entregar com excelência. Pode não ser o melhor café da cidade. Pode não ser o melhor pastel, mas pode ter certeza que eu escolhi ele com muito carinho. E aí, todos os eventos, eu quero deixar algo muito especial para se diferenciar. Seja uma música. Por exemplo, na segunda edição, eu trouxe uma moça que ela tocou violino na hora do coffee. Nesse próximo também vai ter um rapaz que ele toca country. Então ele vai lá também fazer uma música ao vivo enquanto você faz o network. O network não é simplesmente servir um café. Então, se você vai no evento do Geração de Negócios, você vai ver que não vai ser simplesmente um café servido, você come e se vira para conversar com as pessoas. Vai ser tudo estratégico e provocado. Uhum. Então, você vai se conectar de forma muito fácil com as pessoas, porque o evento vai provocar isso. Pode reparar, se você vai em eventos de network amador, vou dizer isso, você é ousado e quem faz eventos de networking amador se sentir incomodado precisa mudar isso, você tá com café servido e as pessoas se conectam Por si só. por si só. E se você não tá num dia que você tá muito comunicativo ou não é o teu perfil comportamental, você não vai conseguir se conectar tão fácil com as pessoas. Uhum. E aí, quando você tem essa provocação, isso facilita, e facilita muito, e as pessoas saem muito mais satisfeitas. Porque network sem servir e sem resultado é simplesmente um papo de boteco. Como você mesmo usou esse exemplo, fantástico. Então, geração de negócio é isso. Se você vai participar, eleva as suas expectativas e o cupom de desconto. Opa, galera! Cupom de desconto, já deixei preparado para quem tá assistindo o podcast da Porta Estreita, um cupom vitalício. Então, sempre que existir um evento do Geração de Negócios, você pode usar o cupom Porta Estreita, que você vai ter um desconto especial. Ó, galera, vai estar lá no nosso YouTube, tá? Na descrição desse vídeo, o cupom aqui para você estar usando no evento e nos próximos, tá? E é legal frisar que cada evento o Diego busca sempre trazer algum tema específico, né? Algum tema diferenciado para trabalhar uma estratégia, trabalhar uma habilidade. E nesse evento agora, do dia 10, o que vai ser trabalhado, Diego? Perfeito, exatamente isso. Todos os eventos que acontecerem nesse formato de conteúdo e network, eu digo nesse formato porque as rodadas de negócio já não vai ter o conteúdo de valor, vai ser mais focado no negócio. Nesse evento, no dia 10 de junho, vai ser tema vendas. O jogo por trás do jogo. E também uma proposta minha é, todos os eventos, ou a maioria deles, eu vou convidar alguém para trazer esse conteúdo. Então, o convidado dessa edição vai ser o Lúcio Mário,
Uhum. Ele é especialista em vendas, né? Tem a empresa Bastante focado em storytelling. bastante focada em storytelling, então toda essa estratégia de vendas do jogo por trás do jogo. Esse vai ser o tema e ele vai trabalhar bastante sobre isso. E vai ter ali a parte de negócio também, network. E vai ter outros temas também no decorrer do ano, que daí, né, segue a página para você ficar sabendo. Não vou dar muitos spoilers para não criar mais compromissos do que eu já me comprometi hoje. E esse vai ser o Motivos, tema. galera, motivos. É, Guarda na memória, tá gravado pra posteridade isso aqui, tá? exatamente, cara. É multiuso, em nome de Jesus vai E acontecer. vai ser dentro em breve, nós acreditamos. Pela competência que tu entrega, não tem por que não. Amém. E se o pessoal, Diego, que tá assistindo a gente aqui, quiser um treinamento para equipe de vendas, equipe comercial, uma consultoria ou talvez a estruturação do processo comercial, consegue acessar isso contigo também? Perfeitamente. O geração de negócios, como eu comentei um pouco antes, ele tem alguns braços, Uhum. né? Os eventos de network, algumas soluções e a parte de educação. O que é a educação? Tudo aquilo que é aprendível. Então a pessoa precisa de uma consultoria, nós vamos oferecer. Ela precisa de uma mentoria específica, nós também temos isso. Eu não faço nada sozinho. Uhum. A minha parte, se você quer perguntar qual que é a mentoria, o treinamento que o Diego entrega dentro do geração de negócios, é vendas, relacionamento, principalmente vendas de alto valor, mas sim também vendas médio para atendimento e vendas através do network, relacionamento. Em outras palavras, eu vou te ensinar a se conectar com as pessoas estrategicamente para você vender sem parecer que você está vendendo. Vender sem vender. Vender sem vender. A pessoa vai ver, vai se conectar e ela vai fechar o negócio contigo porque ela gostou tanto de você, se sentiu tua amiga ou fez sentido para ela no decorrer do relacionamento. Ela falou: "Não, beleza, vamos fechar negócio então". Mas não foi aquele vendedor chato. Então, a minha mentoria, o meu treinamento é: você vai aprender a vender sem ser um vendedor, sem parecer ser um vendedor chato e sem você precisar investir em tráfego pago. Simplesmente no relacionamento, no network, seja físico, presencial ou no digital, porque também desenvolvi um método de vendas através do network, onde você pode vender e se conectar com pessoas presencialmente e no digital, sem investir em tráfego pago. Mas se a pessoa precisa de uma consultoria, se você precisar de uma consultoria em outras áreas dentro da tua empresa, eu tenho, dentro desse leque de possibilidades, parceiros profissionais especialistas. Por exemplo, você precisa de uma consultoria para contratar e implementar uma cultura. Eu tenho parceiros especialistas nisso, que a gente vai somar forças e resolver 100% do problema da pessoa. Então, dentro do geração de negócio, você precisa de uma solução completa, contratar, treinar a pessoa, treinar o time de vendas, preparar ela para o mercado, implementar um sistema. Eu vou conseguir entregar essa solução dentro do geração de negócios, dentro desse ramo de educação. Mas o meu treinamento, minha mentoria, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tem o meu perfil pessoal, profissional, diegomiguel.oficial, onde eu falo sobre vendas, você vender sem vender. As pessoas podem te acessar e entrar em contato contigo diretamente através do teu perfil, então. Diretamente através do meu perfil e tem o meu Não WhatsApp. vai ter um chatbot. Não vai ter um chatbot, pelo menos não ainda. Ainda não, o IA tá sendo desenvolvido. Até isso ele tem, gente. Exatamente. E uma coisa que eu digo assim, ó. Se você tem acesso ao meu Instagram, você pode mandar uma mensagem no direct que eu mesmo vou fazer questão de responder. E lá tem o meu WhatsApp, por enquanto tá lá ainda. E é eu mesmo que respondo às pessoas. Posso demorar, mas eu faço questão de ter essa conexão com as pessoas, independente de quem seja. Porque o CLT, vamos dizer assim, a pessoa que... O desempregado hoje pode ser o multiempresário amanhã. E se eu servir ele hoje, ele vai me lembrar de mim amanhã. Uhum. E a gente vai fechar mais e melhores negócios. Então, é sempre esse princípio, a servidão. Diego, se tu pudesse deixar um conselho para quem tá nos assistindo agora, o que tu falaria pro pessoal? Um conselho para quem tá assistindo agora. Só um conselho? Se quiser dar dois. Não, tô brincando. Naquela câmera ali, na câmera É. 3. Câmera 3. Ou na 1, câmera- 2, 3. Câmera 3. Vou te dar um conselho. Talvez seja um pouco óbvio, mas O óbvio precisa ser precisa dito. ser dito. Todas as pessoas que passarem pela sua vida, elas precisam sair diferente de alguma forma.
obviamente, diferente do lado positivo. Se conecte genuinamente com essas pessoas, sirva elas de alguma forma. Você, vendedor, não olha para o teu cliente como um cifrão, só porque ele vai te dar uma comissão, uma venda, mas olhe para essa pessoa como uma vida que pode ser transformada através do teu produto, através do teu serviço. Então não simplesmente vá lá, se conecte por interesse, pelo valor comercial e depois você ignora a pessoa. Não, se conecte genuinamente. Siga os princípios que Jesus nos ensinou. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Sirva, porque quem servir vai ser o primeiro. Então, o meu conselho para todo mundo é: sirva com intencionalidade e com genuidade. Excelência, né? Excelência, é isso aí. Fazer como se fosse para o Senhor, né? Fazer como se fosse para o Senhor. E em tudo, dai graças. Dai Porque graças. você vai se conectar com pessoas que não vão fechar negócio contigo hoje. Mas amanhã, a Deus pertence. Amém. Galera, agradecer a vocês pela audiência, agradecer ao Miguel pela oportunidade, né, que tá aqui conosco. O Diego é um grande amigo. A gente teve aí um período junto dentro da Recer Investimentos, foi um período de muito crescimento, muito aprendizado. É uma honra para mim estar recebendo ele aqui nessa nova fase. Tenho plena certeza que o GDN vai ser um momento e um evento, né, transformador que vai realmente mudar a vida das pessoas que vão estar lá. Vocês já foram convidados, né, para estar nesse evento. Tem esse cupom aqui que o Diego se comprometeu a oferecer para vocês que estão assistindo aqui o programa, vitalício. Então, sempre que houver um evento, seja aqui em Alphaville, a gente vai usar, porque em Alphaville vai valer muito a pena ter Exato. esse cupom. Então, a gente vai estar lá, né? Eu vou estar lá também. Faço questão de prestigiar o Diego, de estar acompanhando para ver essa jornada, ver onde ele vai chegar, que a gente sabe o que ele aspira, é algo grandioso que Deus tem na vida dele. E para você que está nos acompanhando, né, como vocês bem sabem, nós somos aqui também um braço estendido à África, a fim de servir os órfãos e as viúvas da melhor forma possível. Tem o nosso QR Code Pix aqui na tela para fazer a sua oferta no valor que você quiser. Esse podcast, ele não tem nenhum fim lucrativo. A gente aqui trabalha através de ofertas. Os nossos patrocinadores estão aqui na tela, que é o estúdio onde nós gravamos o 77. Nós temos também o Grupo Vitória de Guabiruba. Somos muito gratos a eles por nos oportunizarem estar aqui, falando um pouco mais de Jesus, mostrando o que ele tem a capacidade de fazer na vida das pessoas, que da forma dele agir, que pra gente às vezes é obscura, como o Diego muito falou, a gente vê a luz até onde ela alcança, eu acho que ali é o fim do caminho, Deus tem muito mais à frente para nos entregar, basta que nós confiamos nele. Então a gente busca trazer essa clareza, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de que não desista. Deus tem algo grande para a sua vida. Você pode não entender nesse momento, mas tenha certeza de que Ele cuida de nós. Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai bondoso, Ele é o puro amor que busca fazer o melhor para os seus filhos. Então confiem nele. Não importa o que você está passando agora, essa fase vai passar. Como tem um ditado que eu gosto muito, da frase que estava escrita num anel de um rei, quando ele estava passando uma fase de muita dificuldade. Dentro do anel havia uma inscrição que dizia: isso também passará. E quando ele estava numa fase de bonança, ele também lembrava daquele anel. E a frase era a mesma: isso também passará. A gente vive assim. A nossa vida, ela oscila entre altos e baixos. A gente está vivo porque o nosso coração, ele oscila entre picos e vales. Se a vida fosse reta, não haveria vida. Não existe marasmo, a vida é movimento. Então, aceite o seu processo, porque quanto antes você aceitar ele, mais rápido você passa pelo deserto, aprendendo a lição e galgando um novo nível na sua jornada, sendo preparado para um próximo desafio. Deixo vocês aqui hoje com essa mensagem. Um grande abraço, um beijo no coração. E agora a gente vai passar aquele vídeo que vocês bem conhecem, que é esse projeto maravilhoso que nós auxiliamos na África, o Africa for Jesus, e os nossos missionários, Abel e o Emerson, no Família e Missão. Deus os abençoe e até o próximo Porta Estreita. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos.
e vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.